Olá pessoal, essa é a Sandra. E este é Moisés. Então, como de costume, a gente queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E a gente também queria deixar aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que curtem, deixam seu joinha. Obrigada. E mandam seus comentários, tá bom? Então, como nós falamos no último vídeo, o tema de hoje vai ser para onde vão as crianças que morrem. Esse é o nosso tema, certo? Sim. Culturalmente, né, acho que todas as pessoas sempre vão dizer as crianças vão para o céu. Mas eu acho que é importante, nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso, né? E o que é considerado criança também, né? Então vamos olhar alguns versículos bíblicos. Romanos 5,12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 3,23, que é mais conhecido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda no Salmo 51,5 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ninguém está isento. Todos estão debaixo da mesma maldição. Mas agora nós temos que ver a partir de quando que nos tornamos totalmente responsáveis, né? Nós herdamos o pecado de Adão, certo? Nascemos em pecado, portanto, com o nosso espírito necessitado de nascer de novo. Então, todo mundo tem que nascer de novo. Todo mundo que nasce nessa terra precisa nascer de novo. João 3,7 diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Porque todos precisam nascer de novo. Por isso é tão importante o ministério das crianças, de evangelizar as crianças. A cada um de nós é requerido se arrepender dos pecados, receber Jesus como Salvador, ser batizado em nome dele para a salvação. Em Atos 2:38, aliás, lemos assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então é nós, os nossos filhos, nossos netos, nossas gerações para frente, todos precisamos do arrependimento para a salvação. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, eu gosto muito desse versículo porque Paulo explica que uma vez que nos convertemos, o nosso objetivo é servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, só nesse versículo aqui nós já temos o propósito, né? Uma vez que somos salvos para servir ao Deus vivo e para esperar Jesus que virá, certo? E é ele que nos livra da ira vindoura. Ainda tem uma parte escatológica, né? Aliás, Tessalonicenses todo é escatológico. Bom, então as crianças precisam nascer de novo também. Mas com que idade uma criança é responsável? Com que idade que ela pode entender que ela é uma pecadora, que necessita de arrependimento? Quando que ela entende o conceito de bem, de mal, de pecador e de arrependimento, essas coisas todas? Com que idade ela é responsável por suas escolhas e deve prestar contas disso? Então, nós não podemos estipular com certeza uma idade, principalmente porque algumas crianças demoram mais na sua maturidade do que outras. Então, é muito perigoso estabelecer com 7 anos, com 6, com 8. E também é a questão da criação, né? Por isso que é muito importante a gente que somos cristãos e temos filhos, o testemunho nosso, com coerência. Viver o que nós falamos, porque as crianças aprendem mais com o nosso agir, como nós nos comportamos, reagimos, atitudes, Sim. do que com a nossa fala. Então é importante. Então isso tem muito a ver também com como as crianças são criadas. Eu já vi crianças com 5 anos, com a maturidade, o conhecimento da palavra, de entender o bem e o mal, as escolhas, e outras crianças com idade avançada que não compreendiam isso. Estou falando de filhos de cristãos, né? Isso é um perigo, né? Então, é interessante, né? Por exemplo, os judeus, eles consideram uma criança até os 13 anos. Aos 14 anos, ela passa por um ritual e é considerada adulta.
Em muitos países, a idade da maioridade é aos 18 anos. Ali ele se torna um adulto responsável, tudo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que os 18 anos seria a idade da maioridade, mesmo lá, se uma criança de 8 anos cometer um crime e for acusada e vai a julgamento, e ela pode ser presa. Presa pelo crime que ela cometeu. Ela vai responder o processo. Exato, ela fica presa mesmo, né? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de Jesus quando ele era criancinha. Está lá em Isaías 7, 14 e 15, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, é claro que existe muito estudo só nesse pedacinho desse versículo, que é manteiga e mel, o que quer dizer, mas assim, o bebezinho, né, aqui é manteiga e mel comerá, parece uma alimentação bem infantil, né, da fase bem infantilzinha. Isso não quer dizer que ele não coma depois de que ele cresce, né, mas até que ele saiba rejeitar o mal, ou seja, tem uma fase que a criança não sabe rejeitar o mal, certo? Não tem consciência. Então, mas ainda assim, nesse versículo, não está estipulada uma idade. Diz até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, parece que isso pode variar de uma criança para outra, certo? Então, deixa claro que em certo ponto da vida de uma criança, ela começa a entender e ter capacidade de rejeitar o mal e escolher o bem. E aqui, nesse caso, é uma escolha moral, né, gente? E também, né, Sandra, tá dentro do período aqui, porque se ele falasse até ele chegar à idade adulta, não, ele está dentro do período de criança ali, ainda está falando da infância. Da infância, exatamente. Então, na infância, sei lá qual a idade, que fase, né? Mas vai saber escolher o bem e o mal. A Bíblia deixa claro isso. Né? O que nós sabemos é que nós nascemos em pecado em um mundo caído. Salmo 51:5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando. Então, o mal parece ser o mais óbvio e fácil, porque você já nasce em pecado, inclinado para o pecado, no meio de um monte de gente que está pecando, né? Como disse Isaías, né? Vivo no meio de um monte de pecadores e tal. Então, parece ser mais óbvio o pecado, mas nós precisamos saber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, existe uma consciência, né, da qual nós somos todos dotados, né, por Deus, todos os seres humanos têm, e nós temos essa capacidade de, em um certo momento da vida, rejeitar o mal e escolher o bem. Então, até uma certa idade, as crianças não são responsáveis. Alguns chamam uma fase de inocentes, né? Elas ainda não sabem rejeitar o mal e escolher o bem, elas não entendem, né, essa escolha moral. Mas a gente vê lá no Novo Testamento Jesus falando sobre crianças em Mateus 19:14. Leia aí, Moisés, para nós. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, veja bem, Jesus chamou de pequeninos. Aí, pequeninos, o quê? Os que não andam ainda? Os que não falam? Ou são os que estão engatinhando? Né? Os que estão já andando, nós não sabemos. Essa afirmação de Jesus deixa claro que crianças herdam o reino dos céus. Isso é uma coisa boa, nós vamos nos agarrar nessa palavra. Jesus falou, é deles o reino dos céus. Não atrapalhe deles vir até mim, porque deles é o reino dos céus. Mas quem eram esses pequeninos que iam até Jesus? Os que vinham nos braços das mães? Os que já andavam e corriam na sua direção? Né? Mas ainda não podemos estabelecer uma idade exata. Podia ter criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos, bebezinhos no colo. Daí a importância vital, gente, de se evangelizar as crianças e anunciar-lhes o Salvador. Quem sabe uma criança de 7 aninhos já saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Talvez uma de 8 ou de 9. Então, como nós não sabemos, nós temos que priorizar na igreja, né, esse trabalho, levar muito a sério a evangelização das crianças, e os pais devem tomar muito cuidado nessa área com os filhos. Nós precisamos ensinar através do nosso exemplo, não é de falar. Nós precisamos viver a palavra de Deus para que essas crianças aprendam, e elas têm, porque filho de crente não é automaticamente salvo, crente. Ele tem que ter um momento
em que ele se arrepende dos seus pecados, entende que ele precisa nascer de novo, e ele pede para Jesus salvar a vida dele e aceita Jesus como Salvador na vida dele. Eu tenho uma amiga, né, que foi a minha companheira de trabalho missionária, Elizabeth Vêncio, ela já está no céu com Jesus, e ela me contou que aos 6 anos de idade, ela ouviu uma pregação na igreja, ela entendeu a pregação, ela aceitou Jesus como Salvador e sentiu naquele momento que ela serviria a Deus em missões. E, claro, ela se tornou adulta, criou uma ONG de alfabetização de adultos e viajava pelo Brasil todo treinando professores e alfabetizando adultos. Depois ela trabalhou junto comigo na tribo Jarauara, né? E além de muitos outros trabalhos missionários. Então ela teve uma carreira missionária que começou aos 6 anos de idade, quando ela entregou sua vida para Jesus e ficou firme ali no propósito. E para você que não sabe, a Sandra escreveu um livro chamado Beth e Eu, Histórias de Aldeia. Você encontra esse livro na editora Jocum, né? É só entrar lá e procurar. Conta um pouco a história da Sandra, com ela na aldeia, um pouco da nossa história. Se tiver interesse, editora Jocum, Beth e Eu, Histórias de Aldeia, tá bom? Bom, quando eu tinha 4 anos, eu menti para o meu pai numa determinada situação. Eu sabia que era mentira, né? Eu tinha 4 anos, mas eu sabia que eu estava mentindo. Mas eu acreditava realmente que era por uma boa causa, porque meu pai era uma pessoa muito explosiva, né? E de alguma forma eu entendi, eu preciso falar essa mentira para acalmar ele, né? Somente quando eu levei uma surra absurda é que me dei conta da gravidade da minha escolha. E eu entendi naquele momento que, mesmo sendo para uma causa boa, né? A mentira era uma coisa terrível, né? Porque... Mas você se sentiu mal quando você mentiu já, né? Exato. Eu sabia que era uma mentira. Que era algo errado. Mas na minha cabeça eu estava usando aquilo para resolver um problema maior, vamos dizer assim, né? Eu queria apaziguar meu pai. Então, você vê, uma criança de 4 anos, eu entendi que ele ficaria bravo, que ele teria uma explosão por causa de alguma coisa que eu comprei que não estava embalado, né? Então, para evitar uma situação maior, eu resolvi criar uma mentira que foi muito pior, né? Na cabeça de criança. Então, nós devemos ensinar o caminho da salvação para as crianças desde pequeninas, para que elas, morrendo ou vivendo, possam entrar na vida eterna, né? Então, como eu não sei se uma criança de 6 anos já pode prestar contas a Deus, eu devo evangelizar essa criança, né? Possivelmente ela está na fase da inocência, ela vai ser salva, mas como a gente não tem certeza da maturidade de cada uma, então vamos evangelizar, vamos anunciar o Salvador para todas elas, falar que existe um céu e que o nome delas precisa estar escrito no livro da vida para elas irem para o céu, né? E muitas igrejas não dão a devida atenção e o valor que o trabalho de evangelização de crianças deveria ter. Outras se preocupam com atividades, jogos, brincadeiras, entretenimento, músicas, o que é muito bom, mas é preciso falar do céu, é preciso falar da necessidade de arrependimento do pecado e para que elas sejam salvas, né? Muitas crianças vão para a igreja, conhecem aquelas histórias do Antigo Testamento, como Davi e Golias, a Arca de Noé, a Torre de Babel, mas elas mesmas não entendem por que precisam de um Salvador. E eu fico muito triste porque, assim, a gente não vê mais escola dominical, né? Então, os sistemas das igrejas agora mudaram bastante e eu fico preocupada porque espera-se que os pais estejam ensinando e preparando as crianças, mas eu acho que na igreja é um lugar onde nós devemos focar, né, no ensino da palavra para as crianças, de verdade. Pode ter brincadeiras, jogos e músicas, mas não pode deixar para segundo plano o ensino da palavra de Deus. Ensinar para a criança que ela precisa nascer de novo também. Aceitar, né? Jesus mesmo, né? Declarar. Nascer de novo. Então, deveríamos fazer assim uma grande celebração, um memorial, quando uma criança aceita Jesus como Salvador, né? Muitas vezes, se tem um cultinho e a criança ali está emocionada e aceita Jesus, tudo bem, né? Só faz ali aquela coisa. Nós deveríamos fazer algo maior, sabe? Anotar num caderno a data, o nome dela, tirar uma foto, fazer uma celebração, fazer alguma coisa, anunciar no culto dos adultos, para essa criança ter consciência da importância que aquilo é. Agora, eu não digo que deva batizar automaticamente essa criança, né?
a idade do batismo deve ser na adolescência, pois é a idade quando ela compreende, né, que ela é um ser autônomo, que deve resolver seus problemas, planejar seu futuro, é quando ela tem um maior conhecimento dessas coisas para tomar uma decisão definitiva, né? E o batismo para mim é uma coisa definitiva. Então, aí sim é hora de confirmar a decisão que ela fez na infância, né? E descer as águas. Mas eu particularmente, gente, eu não impediria o batismo de uma criança de 9, 10 anos que entenda o significado e que esteja insistindo, pedindo e deixando claro o seu desejo forte pelo batismo, sabe? Porque mal não vai fazer, né? Eu acho que quantas crianças, como a minha amiga Beth, por exemplo, ela entendeu claramente, ela só pôde se batizar quando ela já era uma adolescente de acho que 14 ou 15 anos, né? Mas desde os 6 anos de idade ela tinha convicção de que ela foi salva naquele dia. Então, para ela, ela foi salva no dia que ela declarou na igreja que ela aceitava Jesus, né? Mais do que no batismo. O batismo foi como uma confirmação mesmo, né? Para não ficar longo esse vídeo, nós vamos parar por aqui. O nosso próximo tema vai ser: para onde vão as crianças quando morrem? Um abraço para todos vocês e não esqueçam de dar um joinha e compartilhar. Obrigada. Até o nosso próximo vídeo.